Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Estrutura de Dados. Meu nome é Norton e esse curso também é ministrado pelo professor Luciano. Hoje nós vamos tratar da representação computacional de grafos. Bom, como nós podemos representar um grafo? Uma das maneiras mais simples que a gente pode fazer é pensar no mapeamento em que de cada nó a lista dos nós aos quais ele está conectado. Ou seja, eu tenho um nó, ele se conecta com outros, então eu penso que cada nó tem uma lista daqueles aos quais ele está conectado. Uma das maneiras mais simples. Beleza. Então, se eu tenho um grafo não dirigido aqui, como seria? Bom, uma lista aqui em que V1, quem está conectado a V1? V2 e V3. V2 é V1, V3 e V4. V3, V1, V2, V5. V4, V2, V5, V5, V3, V4. Veja que isso aqui é não dirigido. Então, se V1 se conecta a V3, V3 necessariamente se conecta a V1. Certo? E dirigido? Bom, dirigido só reduz o número de conexões, está aqui. V1 se conecta só a V2. V2 só a V3. V3 se conecta a V1 e a V5. V4, olha aqui, V4 se conecta a V2, mas também se conecta a ele mesmo, certo? E V5 só se conecta a V4. Sem grandes mistérios. Como fica isso no computador? Essa é a grande questão, porque até agora a gente só desenhou, certo? Então, como fica isso aqui? Bom, tem duas maneiras usuais, ou seja, as mais comuns, certo? Uma delas são matrizes de adjacência e a outra listas de adjacência. Mas você está preso a uma delas? Não. Você pode criar a sua. Cria aquela que melhor lhe convém. Essas são as mais comuns para representar grafos genéricos, certo? Então vamos brincar. O que é uma matriz de adjacência? Basicamente, se você tem um grafo com N nós, você cria uma matriz com N linhas e N colunas. Uma para cada nó, uma linha e uma coluna para cada nó. Se o teu grafo não tiver peso nem nada, pode ser uma matriz de bits. O que isso vai significar? Que o elemento de uma linha e coluna será 1 se o vértice dessa linha tiver a conexão ao vértice dessa coluna. Então, o elemento A e J será 1, I é linha e J é a coluna, se tiver uma aresta indo do vértice I para o vértice J. Veja que aqui há um mapeamento direto entre o vértice e a posição na linha e na coluna da matriz, certo? Se ali o elemento for 0, significa que não tem tal conexão, não tem essa aresta, certo? Então é muito simples, essa minha matriz tem 1 se houver uma aresta entre linha e coluna e 0 se não houver essa aresta. Beleza, como fica meu grafo? Olha a matriz lá, ó. Eu tenho 5 vértices, tá aqui. Aí o que é? V1 tem ligação com V1? Não, então ele é 0. Até porque não tem self-loop num grafo não dirigido. V1 tem ligação com V2? Tem. Tem ligação com V3? Tem. Com os outros? Não. Então é 0. E V2? V2 se conecta com V1, V3 e V4. Olha só. V1, V3 e V4. O resto é 0. V3 com V1, V2, V5. V1, V2, V5. O resto é 0. E assim vai. 0 se não tem aresta, 1 se tem aresta. É por isso que pode ser uma matriz de bits. Certo? E se não for um grafo sem peso, for um grafo ponderado, ele tiver peso nas arestas? Bom, aí, que nem esse daqui, bit não vai dar. A não ser que teus bits sejam 1 ou 0, mas daí fica esquisito, certo? E nesse caso, a gente usa inteiro. Ou o que quer que sejam esses pesos, float, o que for, o tipo de dado que for. Então vamos lá, a aresta de V1 a V2 tem peso 2, ó. V1 a V2 tem peso 2. Como ele é não dirigido, consequentemente, V2 a V1 tem peso 2. V1 a V3 tem peso 12. Ó, V1 a V3. Também V3 a V1, não dirigido. V4 a V5. V4 a V5, peso 8. E V5 a V4, peso 8. Representei igual, certo? Mas muito cuidado quando representar um grafo assim. Por quê? Como que eu sei que isso aqui é não aresta ou é o valor 0? Se eu permito peso 0, por exemplo. Porque não se isso aí for uma distância, por exemplo, tudo bem, fica mais difícil. Mas se for você está modelando algo em que isso faz sentido, muito cuidado, que aqui eu não sei. Aconteceu uma ambiguidade. Como é que eu faço então? Você tem que definir um valor padrão, um valor para a ausência de arestas, certo? Então, peso, custo financeiro, por exemplo, não vai ter negativo. Sei lá, dependendo do teu problema. Enfim, você que vai modelar, você vai ter que definir um valor específico para indicar, ó, não aresta.
É um grande problema dessa representação aqui, certo? E se o meu grafo for dirigido assim? Os pesos, só que agora tem direção. Não muda nada. O que vai acontecer é que vai ter mais zeros. Por exemplo, ó, V1 a V2 tem peso 2. E V2 para V1? Não existe. Então, V1 para V2 é 2 e V2 para V1 é 0. V3 a V5, 40. E V5 a V3? Não tem. V3 a V5, 40. V5 a V3 não tem. Você vai modelando. Mas simplesmente colocando o que está aqui, os pesos, na minha matriz de inteiro. É uma modelagem interessante. Come memória, mas é interessante. Certo? Como que a gente implementa isso? Temos aqui nossas definições padrões e aqui o meu grafo. Certo? E o que será o meu grafo? O meu grafo simplesmente vai ser uma estrutura em que eu guardo o número de vértices e o número de arestas. Preciso? Não, não preciso. Mas se eu quiser, eu vou ter que sair contando isso. Para pensar, você vai ter que varrer a matriz toda procurando quem não é o indicativo de não aresta, para poder ir contando e saber quantas arestas tem. Para saber o número de vértices é mais fácil, basta saber o número de linhas ou o número de colunas. Mas, potencialmente, se esse gráfico ficar enorme, isso aqui vai ser um trabalhão. Então, por que não guardar 2 inteiros? Olha o custo computacional disso, gente. Isso aqui gasta 2 inteiros na memória, é 128 bits esse negócio aqui. Para você evitar fazer tudo aquilo. Então, não sejam canguinhos, certo? E, além disso, o que ele tem? A matriz. A matriz do meu grafo. E aí, é o que isso daqui? É inteiro, ó. Tipo peso é inteiro. Eu criei para um grafo ponderado. Certo? Uma coisa interessante desse modelo é que os nós não guardam informação nenhuma. Nada, nada. Você só tem a informação de conexão. Arestas e o peso das arestas. Você não tem informação sobre o nó. Ah, e se eu precisasse disso? Bom, aí eu vou ter que fazer um mapeamento e ter essa informação e o nó. Vou ter que fazer uma estrutura à parte que me dê informação para cada um dos nós. Porque eu não tenho o nó, eu tenho o grafo e acabou. Nessa representação. Ótimo. E na outra que nós vamos ver? Lista de adjacências. Bom, a lista de adjacências, por que parece, não é nova para nós. Por quê? Porque começamos a aula com ela. Ou seja, lembra do não dirigido? O que fizemos? Um nó e uma lista de conexões. Ah, só troquei de conexões para adjacências. Certo? E dirigido? A mesmíssima coisa. E como fica isso daqui no computador? Lá? Como você representa isso aqui? Com que estrutura você representa? Tem várias maneiras. Uma delas é você simplesmente ter um arranjo de N elementos, N é o número de nós, certo? Cada posição corresponde a um nó. E o que esse arranjo guarda? Um ponteiro para uma lista ligada. E o que tem nessa lista ligada? Os nós que se conectam a esse daqui, ou seja, os nós vizinhos desse daqui. Os nós na adjacência desse nó aqui. Então, você tem um arranjo para cada nó, um arranjo contendo os nós, certo? Ele não está no arranjo, mas a posição dele no arranjo indica qual que é o nó. E o arranjo contém um ponteiro para a lista ligada dos nós aos quais esse nó aqui está conectado. É exatamente isso aqui que você tem. É uma. Ah, meu Deus, mas daí eu tenho que saber o número de nós de antemão. Sim, porque é um arranjo. Mas eu não sei o número de nós de antemão. Transforme o arranjo numa lista ligada. Aí você vai ter uma lista ligada em que cada elemento corresponde a um nó e possui uma lista ligada dos nós que estão na adjacência. Então, você é quem vai definir. Isso aqui é uma implementação, certo? Então, para cada vértice U, a lista vai conter todos os vizinhos de U. Todos os vértices para os quais existe uma aresta, todos os vértices VI para os quais existe uma aresta de U até VI, certo? Então, no nosso exemplo aqui, V1, V2, veja, ele é um grafo não dirigido. Bom, V1, quem que está aqui? É V2 e V3, está lá. V2, V1, V3 e V4. V1, V3, não precisa estar em ordem, né, meu gente? É na ordem que o algoritmo construiu. V4 é V2 e V5. Agora, um detalhe. V1 está na lista de V2, como ele é não dirigido, V2 está na lista de V1. Então, V1 está na lista de V2 e V2 também está na lista de V1. Certo? Ele é não dirigido. E se ele tiver pesos? Ups, aqui eu só estou mostrando onde ele se conecta. E se ele tiver pesos, o que eu faço? Gente, tem um nó, coloca o peso lá. Qual que é o problema? Está aqui ele, com os pesos. Está aqui ele com os pesos no nó. Certo? Então, V1 você conecta a V2 com peso 2.
V2 você conecta V1 com peso 2. V1 a V3 com peso 12. V1 a V3 com peso 12. V3 a V1 com peso 12. Perfeito. Você simplesmente trabalha aqui. Certo? E se ele for dirigido? O que muda? Está aqui ele dirigido com os mesmos pesos. Está aqui a representação. Só reduz o tamanho das listas. Porque você tem V1 para V2 com peso 2, mas não tem V2 para V1. Então, V1 não está na lista de V2. V2 está na lista de V1, mas V1 não está na lista de V2. Mesma forma, V3 para V5 você tem. Olha lá, V5 está na lista de V3. V3 para V5 você tem com peso 40. Mas V5 para V3 não tem, então V3 não está na lista de V5. Nada de grandes coisas aqui. Certo? E como nós implementamos isso? Vamos ver. Mas ficou maior. Sim, ficou maior, porque nós temos mais coisas representando aqui. Certo? Então, nós temos aqui as definições que a gente vem trazendo ao longo das aulas. Temos uma adjacência, certo? A estrutura representando uma adjacência, que me diz o vértice, o peso e o próximo na lista. Temos uma estrutura representando um vértice e uma estrutura representando um grafo. Mais fácil é entender o caminho inverso. Como assim? Um grafo, o que ele possui? Ele possui o número de vértices, o número de arestas e o quê? Um arranjo de vértices dessa estrutura. Certo? E um vértice, por sua vez, possui o quê? Nesse caso aqui, nessa implementação, ele possui só a cabeça da lista de adjacências. Que não são vértices, são adjacências. São da estrutura adjacência. Uma adjacência, por sua vez, o que ela tem? Ela tem o vértice final, porque é uma aresta, uma adjacência é uma aresta. Veja que um nó, aqui um vértice, o vértice inicial, ele tem uma lista dos finais, aqueles onde ele chega, onde as arestas que saem dele chegam. Então, beleza. Aqui me diz o vértice onde ela chega, o peso e o próximo na lista. É uma lista ligada. Essa é a representação que a gente usa aqui para uma lista de adjacências. Certo? E quando a gente usa uma ou a outra? A resposta é, depende. Tudo depende. Do quê? Da densidade do grafo. Só disso? Não. Depende também das funções do grafo aqui. O que a densidade significa? Se o grafo for denso, o que significa denso? Que ele tem muita aresta em relação ao número de nós. Aí você escolhe uma estrutura. Se ele for esparso, ou seja, tem um monte de nós e uma outra aresta lá, estou exagerando, é claro, né? Aí você usa outra estrutura. Vamos ver aqui, o que fica melhor com grafo denso? Com grafo denso, você vai ter o quê? Listas enormes para cá. Isso come uma memória que é uma tristeza. Por quê? Porque na lista, o que nós temos? Nós temos o vértice de destino, nós temos o peso e o ponteiro para o próximo. Certo? Esse ponteiro para o próximo é o que realmente adiciona as coisas aqui, certo? Então essa lista fica enorme, você gasta mais memória. Se fosse uma matriz, tudo que você fez foi trocar 0 para 1. Mas isso aqui ele tinha peso. Tudo bem, trocou o peso, o 0, o peso inválido, para um peso válido. A matriz já está na memória. Então o crescimento de um grafo, se ele vai ficar denso, já começa aqui que fica mais... Você já vai gastar mesmo aquela memória, certo? E não existem os ponteiros, isso é uma beleza, certo? E buscas. Buscas são mais rápidas com listas de adjacência. Por quê? Porque, bom, uma busca começa num nó e vai indo para outros. Então, eu preciso saber a quem esse nó se conecta. Isso na lista é tranquilo, porque naquele nó já tem uma lista dos nós aos quais ele se conecta. Então, está lá na lista, basta olhar na lista. E no caso da matriz? No caso da matriz, o que nós temos? Nós temos ele aqui, a linha. E essa linha diz valor inválido, valor válido, valor inválido, valor válido, como for. Então, para achar os nós aos quais um determinado nó se conecta, eu tenho que varrer essa linha, buscando por valores válidos de peso ou por bits 1. Mas qual é a dificuldade? Tinha 5 nós? Sim, 5 nós. Se tiver 5 milhões de nós. Já começa a ficar difícil, né? Testar a existência de uma aresta. Existe aresta entre o vértice 2 e o vértice 8? Gente, isso aqui com matriz é besteira, é muito tranquilo. Olha na célula, é IJ, olha lá.
Se for 1, existe um valor válido. Se for 0, um valor inválido, não existe. Simples assim. E na outra lá, lista. Vai lá no nó e corre aquela lista até achar. Se achou, veja que tem que ir até o final. Se achou, então tem. Se não, não achou. Certo? Não tem essa aresta. Então fica potencialmente mais... Não, ele já é mais lento, é claro. Mas fica potencialmente bem mais lento. Certo? E encontrar os predecessores. Isso aqui é uma tristeza. O que é o predecessor? É o nó que vem antes na aresta. Vamos dizer que vem uma aresta daqui para cá. Eu estou nesse, eu quero saber quem está apontando essa aresta para ele. Matriz. Matriz é besta. Por quê? Porque é só correr a coluna. A aresta sai da linha e chega no cara da coluna. Então, se tu olha a coluna para um determinado nó, tem todos os caras que botam a aresta nele. Então, é só varrer a coluna. E no caso da lista? Gente, na lista significa que o nó que é esse aqui, que eu quero saber, ele tem que estar na adjacência de algum dos outros. Ou seja, eu vou ter que varrer todas elas buscando esse cara. Para poder fazer uma coletânea daqueles que tem aresta para ele. Certo? Então, em suma, matriz de adjacência, grafos densos. Operações como teste de aresta, identificação de predecessor, esse tipo de coisa, que use a matriz. Lista de adjacência, grafos esparsos. Operações que tenham como base um caminho de um vértice a outro. Busca o caso prototípico. Certo? Nas próximas aulas, a gente vai brincar um pouco com busca. Então, a gente vai preferencialmente usar a implementação com lista de adjacências. Até a próxima.